E aí, pessoal, está começando o podcast Pod Lana. Aqui quem fala é Fernando Lana, o host desse podcast. E hoje nós temos uma convidada especial que eu conheci por aí e por acaso, mas ela é toda especial porque ela, numa dinâmica de grupo que tinha que fazer um pitch, eu comecei a fazer o pitch de vendas e ela acabou terminando vendendo para mim. Eu te Então, vendi. então, estou com hoje aqui Vanessa Prudêncio. Sou. Muito obrigado pela sua presença. Todo mundo que vem aqui vem por algum motivo e você conquistou o seu. Né? Então, Que alegria. é um prazer muito grande ter você aqui. Ela é gestora comercial e psicanalista. E o tema de hoje a gente vai falar sobre vendas. Então, aquela brincadeira que a gente sempre tem amigos que esse cara vende qualquer coisa é porque tem todo um processo e uma A gente já vai quebrar esse mito. Quem vende Não, mas qualquer você vai coisa falar, não você significa vai que é bom falar daqui a vendedor. pouco. Então tá. É maneira do popular. Mas ela vai falar, você já viu, né? Como é que é o negócio aqui. Então você já prestem atenção aí. Então não se esqueça de se inscrever no meu canal. Aperta o botãozinho aí. Comenta, vai ter muitos comentários aí, muita coisa para vocês falarem. Que a Vanessa é polêmica. Não deixa de seguir a gente no Instagram. Segue lá a gente no Spotify, você que gosta mais de escutar do que ficar vendo um vídeo, alguma coisa. No Spotify também tem o vídeo, então não deixe de seguir a gente no Spotify e inscrever no YouTube e dar o like lá e o joinha. E o @ da Vanessa, para os interessados em entender mais sobre vendas e o que mais ela quiser. Que ela vai contar para vocês. @Vanessa com 2 S, prudencio.vendas, tá bom? Então, não esquece de seguir ela e perguntar qualquer dúvida que você tiver, que garanto que ela vai tirar com o maior prazer essas dúvidas. Então, seja bem-vinda, muito obrigado. E já apresentei um pouco você, se ficou faltando alguma coisa, você complementa, mas conta um pouquinho aí. Eu quero escutar também, porque eu não conheço um pouquinho da sua história, da sua infância, do seu crescimento, como é que você chegou nisso tudo, enfim, a palavra está com você. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada por vocês estarem aqui nos ouvindo. Então, eu sou a Vanessa Prudêncio. Esse nome, ele tem uma força muito grande, um significado muito grande. Na nossa família, a gente costuma até brincar que está todo mundo agora usando Prudêncio, porque a gente tem muito orgulho das nossas origens. E eu sou de Goiânia, moro em Brasília há mais de 22 anos, já sou mãe também de uma empresária, enfermeira de 22 anos. E mãe de uma gatíssima de 9 anos, viu, Lana? Ela já está fazendo planejamento financeiro para investir na bolsa. Criança de 9 anos de Começando idade. cedo, literalmente. Sim. Mas eu não tive as mesmas oportunidades que as minhas filhas. Eu sou filha de empregada doméstica. Meu pai era pedreiro. E nós tivemos uma realidade não muito diferente de todos os brasileiros. Moramos em Vazão, lá em Goiânia, debaixo de barraca, a gente não tinha casa. E essa realidade eu sempre a tive como a realidade do momento. Porque desde criança eu sempre fui inconformada. Eu sempre soube que aquele não era o meu lugar. Então, nós somos uma família de 7 pessoas. Eu tenho mais 4 irmãos, 2 mulheres trabalhadoras incríveis também e 2 rapazes incríveis. E a gente Você é mais passou. nova, mais velha? Eu sou a do meio. A do meio é a que mais se lasca, viu, Lana? A do meio. Não é a preferida. Não é. E assim, ela se lasca, porque os primeiros são os mais amados, pelo menos. Aí Freud explica, né? Como psicanalista, eu já entendi que tem um comportamento social e tem uma crença ali que a gente esquece de passar pelas fases, principalmente na situação que nós nos encontrávamos. Mas a caçula, ela sequer passou por isso, tá? A caçula, ela já viveu uma outra realidade. Eu falo, olha, você foi premiada. Parabéns por ter nascido a caçula, porque a gente se lascou para você nascer. Então, voltando, a gente estava nessa realidade quando éramos criança e eu sempre tive
uma inconformidade. Eu nunca aceitei aquele lugar. E a minha mãe também não, a Antônia. Inclusive, eu chamo as pessoas, os meus seguidores, a minha audiência, os meus clientes de Antônios e Antônias. Porque Antônia significa valiosa. E eu aprendi a amar a minha mãe ao longo da vida. Devido às circunstâncias, nós tínhamos ali um relacionamento muito fragilizado. E aos 12 anos de idade eu saio de casa. Foi a primeira vez que eu tive acesso às vendas. Porque aí eu comecei a trabalhar em Goiânia e eu sempre fui pequenininha assim, com esse 1 metro e Uhum. lá vai. Eu começo a trabalhar como representante de livros. Foi Com a 12 primeira anos. vez, isso. Foi a primeira vez que eu passei por um treinamento de vendas e eu sequer sabia, eu não assimilei aquilo, para te falar a verdade. Eu fiquei 15 dias em treinamento, eu e a minha irmã mais velha. Ela não passou nos testes e eu tirava nota máxima ali em todos os treinamentos. Foram 15 dias de treinamento para começar esse processo de vender livros de porta em porta, em Goiânia. E foi Era a uma Barça, não. Era para descoberta. vender Barça? Não, olha, não era. Eu tento me lembrar, mas o que eu me recordo desse processo, que a gente batia na casa das pessoas e dizia o seguinte: eu sou Vanessa Prudência, eu sou do DEP, Departamento de Pesquisa Estudantil. Estou fazendo uma pesquisa hoje na sua região e eu gostaria de fazer uma pesquisa com você. Você pode me receber na sua casa? Gente, mentira. Tá fazendo pesquisa nenhuma. Eu queria, era Vender para mesmo. vender, mas tinha processo, tinha script. Hoje eu sei que tudo aquilo o que significa, né? Porque ao longo da minha jornada, essa foi a Era primeira chamar a experiência. atenção, né? Você tinha que chamar a atenção e deixar entrar. Sim, e eles achavam, e principalmente porque o que ocorre? Eu ainda tenho uma curiosidade de saber por que a gente vendia esses livros nos lugares mais humildes. Será que era mais fácil a gente convencer essas pessoas de comprar os livros da gente ou porque a gente era humilde e havia ali um rapport, havia uma conexão? As pessoas assimilavam quando a gente estava ali. Então, eu não Porque tenho a área essa era definida resposta. por eles, né? Era. Eles nos colocavam Qual e era o por tipo de perfil livro? comportamental. Eram livros infantis de história, eram livros também de matemática, português, tinham inglês e tinha aqueles almanaques, aqueles livros grandes que tinham todas as matérias, os mapas mundi. Então havia uma sequência. E olha que interessante, Lena, foi a primeira vez que eu tive acesso ao processo comercial e eu só fui me dar conta disso há poucos anos atrás. Porque lá a gente fazia as perguntas como se ensina no Spin Seller, que é a bíblia do vendedor profissional. Então, se você quer ser um vendedor profissional, este é um livro que a gente tem que estudar. E eu só fui descobrir mais tarde, bem mais tarde. Onde é que conta? Já fala, O pessoal. Spin Seller você vai encontrar em qualquer livraria, mas tem vários vídeos, podcasts que falam desse livro. Porque ele é um livro que foi testado. O livro não foi testado. Deixa eu voltar, vocês apagam isso aí, que isso aí não ficou legal, essa fala. Esse método, ele foi testado durante 12 anos ou mais. Houve muito investimento financeiro nos testes de venda para então nascer o livro, o método do Spin Selling, que ele vem a partir da conexão e a partir das perguntas certas. Para você ser um bom vendedor, um vendedor profissional, você tem que saber fazer as perguntas corretas. Você tem que perguntar mais e falar menos. E era isso que acontecia nessas vendas de livros. Eu fazia todo um diagnóstico ali, uma anamnese, fazia as perguntas necessárias e, de acordo com a realidade financeira da família, com quantos estudantes tinham naquele seio familiar, a gente vendia os livros de acordo com a resposta que as pessoas nos davam, depois de ter feito a pesquisa. Sabe o que a gente fazia com esse papelzinho da pesquisa? Jogava. Jogava fora. A gente saía da casa do cliente, a gente já estava com a ficha preenchida, que era uma ficha manual, sobre os dados dele ali, para vender livro. As informações, as conexões que me fazia de fato ter essas pessoas perto de mim, elas eram jogadas no lixo. Ainda dentro do ônibus, porque a gente ia de ônibus, vários vendedores ali, cheio de vendedores, dentro do ônibus mesmo, Aí aqueles chegava papéis na eram região e saía. descartados. Cada um havia essa distribuição. Mas o processo era muito inteligente, porque funcionava, menos comigo.
Eu sou uma excelente vendedora, mas esse foi o meu primeiro fracasso enquanto vendedora. Eu fui excelente nos treinamentos, mas eu não conseguia vender os livros. Mas você conseguia entrar na casa? Conseguia. Eu conversava horas, tomava café e comia bolo com os moradores. Porque eu acreditava na pesquisa, eu não acreditava na venda dos livros. Eu acreditava que eu poderia fazer a diferença na vida daquela família. Mas nos livros em si eu não acreditava. Porque, primeiro, eu não tinha tanto acesso à literatura. Eu desconhecia a importância que o livro tinha na vida de um jovem. Tanto que eu falo que eu ainda estou sendo alfabetizada, porque o meu primeiro curso superior foi aos 34 anos. Depois de ser mãe das minhas 2 queridas filhas. E depois de ter percorrido toda uma jornada também. E uma das minhas maiores deficiências é a literatura. E por incrível que pareça, eu sou poetisa, eu escrevo poemas. E me dava ataque cardíaco quando eu começava a escrever. Porque me doía o fato de eu não saber ler bem, por conta da dislexia, que eu só fui descobrir agora também, com todos os exames e os testes neurológicos que foram realizados. E também o fato de amar a literatura, amar os poemas, amar a música popular brasileira e não saber ao certo interpretar aquilo, me fazia sofrer. E dentro dessa jornada de venda, eu não entendia o quão eram importantes os livros para aquela família. Porque o que eu pensava? Cara, tá faltando comida lá em casa. Para essa família Era que só também no deve estar processo em faltando. si, né? Era. E eu pensava, gente, olha quanto essa família ganha. Se eles Comprar esse investirem livro aqui, vai comprar ficar esse livro, vai ficar faltando. Eles vão tirar de onde? E eu não acreditava nos livros. Foi, então, o meu primeiro fracasso como venda. E você nunca questionou na época por que Não. vender ali? Eu Na verdade, é a era dúvida que você tá até hoje, né? criança, eu era uma 12 anos. adolescente, eu não entendia aquilo. Eu não fazia ideia da importância que aqueles livros poderiam ter naquele seio familiar. Eu não tinha noção. Eu fui entender mais tarde, inclusive por conta das minhas limitações quanto à literatura, quanto ao português. E então ali eu tive a minha primeira experiência, saio de lá, eles me dispensaram, me disponibilizaram para o mercado, porque eu só estava dando prejuízo, né? Me disponibilizaram para o mercado. E eu começo a minha jornada de busca por quem eu era. E demorou muito tempo para eu descobrir. Porque essa jornada da miséria, a pobreza, ela nos limita. Ela limita a questão do conhecimento, porque era mais importante eu buscar recursos financeiros para me alimentar do que estudar. Mas eu sempre fui inteligente, mas eu não conhecia o nível da minha inteligência. Então eu saí em busca de outros trabalhos, a vida foi seguindo. Eu sempre fui aquela filha mais difícil mesmo, porque aquele não era o meu universo. Eu diria mais inconformada com... Não, inconformada não, eu era revoltada. Chamavam da ovelha negra da família. Eu não era uma pessoa fácil. Eu era uma pessoa extremamente difícil. Batia de frente não somente com o mundo, comigo também, com a minha mãe. E, por incrível que pareça, eu sou a filha que mais parece com a minha mãe. Em todos os sentidos, inclusive fisicamente. A minha mãe era uma preta maravilhosa, linda, cheirosa, elegante. Mamãe ia trabalhar de empregada doméstica, de salto, escarpão e meia calça, blazer. Hoje eu ando para cima e para baixo com blazer. Porque me remete à memória da minha mãe. De quão sofisticada ela era dentro daquele universo. E aos 20 anos eu me torno mãe de birra. Me tornei mãe de raiva. Falei, vou virar mãe, que Só eu vou pra provar. romper o sistema, Só né? para romper o sistema. Só para romper o sistema. Aí a jornada começa. Em sequência, eu volto para casa dos meus pais. Nós já estávamos morando em Brasília. Ficou mais pesada a obrigação agora. Ficou. Aí eu descobri que ser mãe não era uma tarefa fácil. E eu julguei tanto a minha mãe eu julguei muito. Dizem que a gente só aprende a dar maior valor aos pais quando a gente tem filhos. É. Quem não deu ainda, né? Quem não deu ainda. Hoje eu entendo algumas questões de mamãe, mas aos 20 anos eu me torno mãe, volto para casa dos meus pais, trabalhando ali. Eu fui o esteio que fala, gente?
O alicerce, eu fui o alicerce financeiro da minha família durante muitos anos. Eu fui a primeira filha a viajar de avião, eu fui a primeira filha a Tudo terminar depois nessa que você teve época o filho. segundo grau depois que eu tive filho. Só que aí a gente teve uma infeliz surpresa. A minha mãe teve câncer. E foi um câncer muito agressivo que tomou conta da minha mãe por 16 anos. E como vendedora, mesmo sem saber o que eu estava fazendo de fato, eu sustentei a minha família por muitos anos e eu fui uma das principais figuras de cuidado da minha mãe. Por isso que aquela fala do vendedor vende qualquer coisa, o vendedor que vende qualquer coisa, ele mente. Porque a gente não vende qualquer coisa. A gente vende da seguinte maneira: 3 razões pelas quais o cliente compra de nós: dor latente, desejo ardente ou necessidade obrigatória. Se você está vendendo alguma coisa que não supre essas necessidades do outro, aí você está vendendo qualquer coisa. Aí você não é um vendedor profissional. Aí você não está vendendo de maneira genuína. E esse processo do vender, para mim, hoje, ele tem um significado muito grande. Porque eu olho para as pessoas e eu falei agora há pouco, antes da gente começar, que a minha linguagem de amor é atos de serviço. Vender, para mim, é servir. Eu estou servindo as pessoas quando eu consigo solucionar algum problema. A expressão que eu falei, vender qualquer coisa, é porque eu tinha uma. A pessoa sempre falava assim: Fernando, o que você quer ser quando você crescer? O que você quer fazer? Não importa, eu quero ter. Isso depois dos 8 anos, né? Eu já contei essa Aham. história. Mas eu falei: não importa, nem que for vender cocô na latinha. Tipo, eu falava dessa forma. Mas Porque você era da pode vontade. vender cocô na latinha Eu sei. também, sabia que Mas aí tem tem que ver qual é, utilidade qual, para ela, para qual bosta é a dor. enlatada? Não é uma dor, Não, é eu uma tô brincando, necessidade mas obrigatória, é o foi esterco para a terra. um conceito de eu quero ter um negócio. Né? Não importa o que for. É essa ideia que a gente fala. Esse aí consegue vender qualquer coisa, né? É essa expressão. Assim, lógico que quando a gente cresce, vai trabalhar, não é vender qualquer coisa. Porque nada que é vendido de forma verdadeira, igual você falou, é consistente. Você não consegue ser falso por muito tempo. Então, hoje não dá para você vender um produto. Tanto é que cai, né? Tudo cai. Então, tudo que é vendido de forma falsa, principalmente se a gente pegar o mercado de pirâmides e que cria aquela ilusão gigante para vender algo que não é sustentável, aquilo acaba caindo, né? Enquanto alguém conseguir vender aquilo ali rápido, vai acontecer e depois vai desmoronar. E um outro ponto que você falou, até perguntei se você traria criança para a mesa, que é uma coisa que eu acho que importa bastante no processo de venda, posso falar por experiência. Quando você está vendendo algum produto, alguma coisa, você tem que entender quais são as pessoas envolvidas. Você está vendendo para alguém, mas não necessariamente aquela pessoa toma a decisão ou ela não toma sozinha. E às vezes eu falo isso por experiência própria. Quando eu comecei a trabalhar com publicidade, eu vendia reformulação de branding, né, de marca, e eu batia na porta do comerciante e eu falava: nossa, a logo não tá legal, a gente poderia dar nada. Fazia toda, né, vendia aquilo ali. Aí falava: não, beleza, eu topo. Quanto que é? Tanto. Então, tá bom, fechava. Quando eu ia apresentar a identidade, a nova identidade, aí falava: não, tá bom, deixa aqui, amanhã eu te falo. Só que as primeiras vendas a gente não tinha esse feeling, né? Tem gente que decidia na hora e tem gente que não, que queria ficar com aquilo ali, não sei o quê. E aí depois eu comecei a entender que tinha outras variáveis. A esposa, ele decidia com a esposa. Ele tinha uma filha que era que tomava decisão, tinha um filho, tinha alguém dentro que tomava uma decisão junto com ele. E às vezes a pessoa achava lindo aquilo ali, mas no outro dia vinha com uma opinião totalmente diferente. Totalmente, mas ontem você gostou inclusive da cor, e hoje você não quer comprar. Não, é porque eu achei que isso aqui podia melhorar. Então, entender dentro do processo de venda, quando você está tratando com uma pessoa de forma direta e ela entender as variáveis dentro daquele processo, importa. Eu comecei a vender de forma diferente. Então eu falava: ah, não, que amanhã. Não, o que é então? Amanhã a gente quer marcar. Você é casado? Eu falava: você é casado? Você tem filhos? Tem. Então vamos fazer o seguinte:
amanhã eu venho aqui de novo, você traz todo mundo e eu apresento. E aí, assim, só isso mudou todo o processo de venda, porque eu aumentei minhas vendas. Então, eu acho que entender todas as variáveis foi um exemplo, né? Uma experiência minha de venda no processo. Eu tive que desenvolver muito essa habilidade, né? De entender o que é dentro do meu processo, dentro do meu segmento, quais eram as variáveis que importavam. E essa era a maior. Porque quando eu tratava de uma marca, de uma criação, de uma pessoa que aquele comércio era a vida da família, era o Mas sustento se de você tudo. tivesse estudado sobre vendas, você já saberia desde o Mas eu início. não estudava Sofreria vendas. menos. Exatamente. Porque os livros, a literatura, os cursos de venda, eles falam sobre esse processo. A gente tem que saber quem é o tomador de decisão e aquilo influencia quem. Por mais que você vá vender um treinamento, outro dia eu fiz um treinamento numa empresa de engenharia, eu fui lá fazer cliente oculto, eu me apresentei para os vendedores, depois fui me apresentar ao dono da empresa. Isso fez toda a diferença. Porque no dia do treinamento, ou dias antes do treinamento, ainda me falaram: talvez eles não vão querer te ouvir, eles são mais assim, mais assado. Todos me ouviram muito bem. E foi um sucesso o treinamento. Inclusive, o treinamento seguiu durante a semana. Eu dei os 2 primeiros dias de treinamento e a equipe toda engajada. Porque houve uma prévia. Só que isso eu não faço mais de maneira instintiva. Quando eu iniciei como vendedora, por mais que eu tivesse tido treinamento lá no departamento de pesquisa estudantil, e eu não sabia que aquilo era um processo de venda muito bem desenhado, muito bem escrito, eu fui descobrir as nuances da venda já na minha fase adulta, recentemente. Quando eu começo a levar a venda de maneira profissional. Porque eu sempre sustentei a minha família, tudo que eu tenho, tudo que eu construí, a minha história, todas as experiências que eu pude me proporcionar e proporcionar para as minhas filhas veio através das vendas. E em dado momento eu descubro que existe método. Eu não sabia. É incrível assim como a gente fica alienado, mesmo com o advento da tecnologia, a gente esquece de buscar as informações. Então, se você, enquanto empresário, enquanto empreendedor, se você quer vender, você tem que saber o que é vender de fato. Porque vender é uma matemática, vender é uma ciência, E vender tem às vezes a gente exige processos. de determinados processos e tipos de empresa, a gente exige uma pessoa que realmente elas não tem capacidade. Você não criou uma metodologia para venda e você acaba exigindo daquela pessoa uma coisa que ela não tem noção nenhuma de como. Se você não sabe vender, como é que você vai. Você está passando para outra pessoa, delegando, e muitas das vezes, a maioria dos empresários, eu acho que, e eu me incluo nisso também, em vários momentos, é a parte do delegar, né? E a venda é um processo como qualquer outra coisa na empresa. E Né? tem muitas nuances, Fê, muitas. O processo de venda em si, o empresário, o empreendedor, ele tem que entender o processo de venda dele, sim, e ele tem que saber contratar também. Não dá para ele contratar qualquer pessoa para ser vendedor, se ele quer realmente performance dentro da organização dele. Normalmente, o bom vendedor, ele tem um perfil comportamental que é o comunicador e o executor. Ele é menos analítico e ele tem que levar em consideração essas informações para que ele consiga treinar esse vendedor. E antes de colocar esse vendedor dentro da sua empresa, para fazer parte do time, ele ainda tem que averiguar se esse vendedor ele tem desejos e sonhos para serem realizados através do trabalho, através da venda. Para escalar, né? Pra É, ele e, ter é- e, esse. e é o sonho que nos motiva. É o nosso combustível, é o nosso sonho. E o que realmente faz com que a gente continue essa jornada, que não é uma jornada fácil de vendedor, é ter os sonhos milimetricamente desenhados e metas diárias, desde sonhos micros a sonhos grandes. Eu, por exemplo, eu fui assaltada o ano passado, fiquei sem carro. Tinha acabado de comprar meu carro. Fui assaltada na porta da minha casa, fiquei sem carro. Aí todos os dias eu acordo, eu falo, eu não vou andar de ônibus. Tem a menor possibilidade. Isso é um micro sonho que eu tenho.
Porque não existe a menor possibilidade de eu andar de ônibus, porque eu não vou. Eu passo mal, dá ataque cardíaco. Ai, mas que fresco. Não, não é fresco, eu não quero andar de ônibus. Se você anda de ônibus, se Já você andei se o suficiente, contenta. né? Eu já andei o suficiente. Se você se contenta andar de ônibus, ótimo. Parabéns para você. Não é a minha realidade. Então, essa é uma dor diária que eu tenho, que me motiva a acordar, arrumar a minha cama, estudar sobre vendas, fazer o meu planejamento semanal e botar a cara e ir trabalhar. Outra coisa que é micro, eu adoro café da manhã de rainha. Amo. Por quê? Na infância, aí a gente entra com a parte da psicanálise. Por que eu não gosto de andar de ônibus? Dentro da minha terapia, eu sei por quê. Eu sei o quanto eu já sofri no ônibus, quando a gente acordava 5 horas da manhã para ir para a creche que mamãe levava. E eu sei que já faltou alimento na minha mesa, que não era farto, era limitado. Então, o meu café da manhã, eu acordo cedo, todos os dias, 5 horas da manhã eu tô acordada, porque eu levo mais de 1 hora tomando meu café da manhã. Eu faço mesa posta, pico as minhas frutas, faço meu café, tem que ser Nespresso, eu tenho que ir na loja da Nespresso comprar o meu café da Nespresso, porque aquela experiência é sensacional. Eles vendem muito bem, eles têm processo. Então, eu faço a mesa posta linda e tomo o meu café de rainha. O dia que eu olho e eu falo, gente, não fui no Verdurão comprar as minhas frutas do meu café da manhã de rainha, eu sofro. Então, são as microatitudes do dia, aquilo que te incomoda, que você tem que fazer um mapeamento. Porque os sonhos, eles precisam ser realizados todos os dias, assim como o processo de venda. Para você vender, você tem que prospectar. Quanto é a sua taxa de conversão? Como que você converte? De 100 você converte 10? E para você realizar um sonho bacana, você tem que converter 30? Então, quantos prospectos você tem que colocar no seu funil de venda por dia, por hora? Isso tudo tem que ser mapeado. E aí eu penso sempre, gente, se eu não vender, se eu não ganhar dinheiro, eu vou acabar andando de ônibus e eu não vou ter o meu café da manhã de rainha, porque são dores diárias que eu tenho, que são aquelas coisas micros que vão me incomodar e vão me deixar indignada ao longo do meu dia. Então, isso eu mapeio, eu escrevo sobre mim. Eu falo para a Vanessa Prudêncio quem ela é, o que ela gosta e o que a faz sofrer. Porque aí sim eu vou ter o engajamento que eu preciso para poder buscar uma boa literatura de vendas, para buscar cursos de venda, para pagar 15 mil reais em mentoria, como eu já fiz, para pagar, fazer todo o investimento que a minha carreira precisa. Quando você vai dar uma mentoria, não sei como é o seu processo, né, hoje, você vai trabalhar numa empresa, você trabalha isso de forma individual nas pessoas dentro da empresa ou você trabalha isso de uma forma geral? O processo do treinamento para times, ele não é individual, mas ele é individualizado. Porque não tem como, se eu fui contratada para treinar 30 pessoas, eu atender individual ali 30 pessoas, mas é individualizado. Por exemplo, nos meus treinamentos de vendas, eu uso várias formas de comunicação e aprendizagem. Principalmente sabendo eu que eu tenho dislexia e eu tenho TDAH, eu sei da dificuldade que é a aprendizagem. Para eu aprender, eu tenho que ler muito, várias vezes. Quando eu ouço, eu aprendo muito mais rápido. E se eu estiver vendo e tocando, aí a minha memória realmente assimila com facilidade. Então, dentro do processo do treinamento, eu levo todos esses meios de comunicação. Eles vão ter som, eles vão poder tocar, eles vão ter atividades em grupo. Pra tentar encontrar isso. cada um. E dentro do individual, para trabalhar a parte do individual, eles constroem dentro das suas ferramentas as suas particularidades. Então, a gente vai trabalhar a análise SWOT individual para cada um. A gente vai trabalhar a matriz de gestão de tempo individual para cada um. A gente vai entregar para todos, mas cada um vai fazer do seu jeito e a gente vai passar ali, a gente vai avaliar como aquilo está sendo feito e se faz sentido para aquele processo comercial. Então, é individualizado, não é individual, porque o treinamento de time, ele tem que levar em consideração as nuances de cada um daqueles vendedores. Por quê? Dentro do time, a gente tem diversos perfis comportamentais. Isso também precisa ser levado em consideração. Vai ter pessoas que são excelentes em fechamentos, outras que adoram prospectar, outras que são excelentes na apresentação, outros que preenchem o CRM como ninguém, sensacional, vai ali, faz o CRM bonitinho, tem planilha bonitinho. Esse é raro, tá? Dentro do processo de venda, esse aí é o ouro. O que preenche é o mais difícil em qualquer área.
Esse aí, ele é o mais difícil. Não é Por só em quê? vendas, não. Porque não é o perfil comportamental dele, ele não é esse analítico, ele gosta de conversar. O vendedor gosta de conversar, gosta de subir no palco e brilhar, dependendo do Se tiver perfil que falar assim, anota comportamental. tudo que você falou. Ixi, Então, aí ele vai falar, então, ele vai te embromar. ele vai vender Ele pra não vai, fazer, né? isso, ele vai te vender alguma coisa para ele não ter que fazer aquilo. Então, o que eu ensino dentro do processo? Mapeie as atividades diárias, porque a venda, por incrível que pareça, ela é mais simples do que a gente imagina. A venda, ela exige de você rotina. Assim como você acorda, faz a cama. Quem não faz a cama ao levantar? Já vou te dar uma atividade. Todos os dias, ao levantar, você não vai escovar os dentes nem tomar água, nada. Você vai arrumar a sua cama. Porque você já vai dar um comando para o seu cérebro que você está entrando na ativa. Eu não arrumo. Sério. Começa a arrumar a cama. Você vai ver como a sua produtividade muda. Eu acho que eu tenho um problema com isso. Não Só arrumo saio a do quarto cama. depois que eu Eu arrumo não a gosto cama. de café de rei. Meu café é 5 minutos. Mas o café de rei faz sentido para mim. O Não, eu tô café de rei, brincando. o café de rainha faz sentido para mim. Nem para as minhas filhas faz sentido o café de rainha. A Elô, se você der para ela um cuscuz, com uma manteiguinha, um salzinho, um café e um Não, cuscuz copo já dá desse, trabalho pra fazer. um copo assim, não dá para ela, né? Dá para mim. Ela, um copo desse tamanho de suco, ela toma, tá tudo tranquilo. Ela não Eu precisa de ponho nada proteína disso. no leite e bato. Se eu tiver que pegar um mix e sujar o mix, se eu tiver que Tem que fazer. lavar, você não Não é vai mais fazer. rápido a colherzinha mesmo. Acabou. Gente, eu já tô sofrendo, já tá me dando taquicardiaco aqui. Se eu tiver que estar 8h30 no meu trabalho, eu levanto 8h22, 23, que eu ponho uns números meio Mas que doidos. horas você dorme? Depende, mas eu durmo tarde. Ah, eu durmo muito cedo também. Geralmente eu durmo meia-noite e meia, 1h. Hoje, né? Mas já cheguei a dormir mais tarde. Mas isso tudo é questão de hábito também, a gente, e o que faz sentido. E quando eu digo para a gente mapear quem nós somos, é exatamente isso. O que faz sentido para você? Sim. Como você funciona? O café da manhã de rainha faz sentido para mim, mas talvez o almoço faz mais sentido para você. Eu conto nos dedos as vezes que eu paro para almoçar de forma decente. Então é aquilo que realmente faz sentido para você, porque se não fizer sentido para você, você sempre vai viver na lei do menor esforço. Acaba que, até pegando de forma, você trouxe que existe vários tipos de perfis, mas a realidade da maioria das empresas é sempre, às vezes, tem menos vendedor, né? Às vezes você tem a realidade da média empresa, da pequena empresa, ou se o dono, às vezes ele é o que faz tudo, ou ele tem, às vezes, no máximo 1, 2 vendedores, né? Então, Depende da empresa, né? Depende do não, assim, modelo de eu digo negócio. em relação, vamos falar para a massa, né? Vamos falar para o maior número de empresas pequenas. Vamos falar do Centro-Oeste, então. Porque como eu viajo muito, nós temos dentro do Distrito Federal, por exemplo, a gente ainda não tem uma cultura comercial. Aqui, se você for numa loja, você passa raiva. São Não, poucas que têm eu falo experiência porque com eu vim de fora vendas. também, eu vim do É. Paraná, e a gente tem uma realidade comercial Muito diferente muito aqui. diferente, Não de tem essa tratamento, cultura. de valorização de quem entra. Então, mas aí tem uma questão do funcionalismo público, as pessoas querem fazer concurso. Eu não sei Não se é tem uma. funcionalismo público, não. Eu Porque digo. quantos mil habitantes nós temos em Mas eu Brasília? falo por herança, porque, por exemplo, quando eu cheguei em Brasília 17 anos atrás, acho que tem 17 ou 18 anos, eu, eu cheguei numa academia, eu fui pra uma academia para conhecer gente, fui matricular na academia, não conheço ninguém. E o sonho de todas as pessoas que eu conversava na esteira era passar no concurso público e ganhar, na época, R$ 5.000. Então, assim, Diferente da geração. Quantos anos você tem? eu tenho 36. Diferente da geração da GG e da Ilu. Não, então, eu tô falando, assim, na realidade, de forma geral. Então, Aham. pô, cheguei aqui, morei com a minha tia. Ela participava do Rotary. E todo mundo na família, todo mundo tem que ser concurso, tem que ser concurso. Ninguém tem negócio, todo mundo é funcionário público. Era aquela coisa assim muito forte isso. Hoje não. Hoje mudou muito. Eu até falo isso que mudou muito Mas essa ainda tem realidade. uma grande Mas, por jornada exemplo, pela eu vim de uma frente. cidade no Paraná, pequenininha, de 25 mil habitantes, que todo mundo é comerciante. Ai, que O delícia. tio é comerciante, o pai é comerciante, o vizinho é comerciante. Todo mundo depende do comércio. Todo mundo precisa estar unido. As coisas E tem um funcionam. A associação de ecossistema lá que funciona muito bem, né? Eles são muito parceiros, são Associação unidos. eu falo porque no Paraná tem várias iniciativas. Eu falo até, por exemplo, o pichar na rua, né? No comércio. Quantas cidades são muito pichadas e não grafitadas, né?
E no Paraná tinha várias iniciativas, associação de comércio, todo mundo botava câmera. A cidade vai colocar, a prefeitura vai colocar? Não. Então os lojistas, todo mundo vai colocar uma câmera na frente da loja e o primeiro que fizer no outro dia a foto da pessoa, tava em todos os grudado, todo mundo unia, todo mundo para achar a pessoa. Isso hoje virou até sistema já de governo, de gerenciamento dessas câmeras. Mas assim, era uma coisa muito unida de associação. Eu já fui várias vezes na associação em Brasília querendo participar, mas dá preguiça. É, Porque não tem esse a senso gente tem uma longa jornada comercial, aqui para sabe? percorrer. De venda. Então, igual você falou, você vai numa loja no Distrito Federal, não tem. Quando a pessoa tem uma coisa diferente, você já fala assim: você não é daqui, Não né? é de onde, amor? Você é de onde? Então, justamente, não é uma crítica, mas é uma coisa. É uma crítica Não, construtiva, eu na acho que a verdade, gente porque é tem um que criticar, processo. porque é É o uma nosso cidade. social. Exato. Então, uma cidade, né, jovem em relação a isso, que não vivenciou essa herança comercial, né, de vir. Então, minha família toda sempre viveu do comércio. Então, é diferente. Você não tem uma cabeça para fazer. Você vai fazer concurso público? Não, nunca nem fiz uma prova, não sei nem como é que é isso. Então, é cabeça. Você tem uma forma de pensar diferente. E aí, vamos para coisas práticas. Eu sei que você tem muita didática, muita informação. E eu também quero aprender aqui. Como é que dentro de processos pequenos que você tem esses limitadores, porque nem todo mundo tem todas as habilidades no processo de venda, mas acabam que tem que adquirir isso, né? Porque se você tem um time de 2 vendedores, ou um, é aquela pessoa que tem que desenvolver as habilidades. E hoje é a taxa de conversão, né? Hoje se fala muito no digital, taxa de conversão de lead, e no físico é a mesma coisa, né? Você tem que garantir que você converse com 100 e vendeu 10. Como é que você vende 50? Dá 100. Como é que você aumenta a sua taxa de conversão? Que dica que você daria? Se você falar assim, 5 coisas rápidas que você tem que prestar atenção, ou que um gestor, ou que um empresário tem que falar para o time de venda dele para que consiga melhorar essa taxa de conversão, o que você tem que prestar atenção? Por exemplo, eu citei um exemplo que eu tinha, que era o fator de uma outra pessoa que tomava uma decisão conjunta. Eu não sabia disso, então eu comecei a perguntar para o processo, né, para a pessoa, para aquilo que eu estava vendendo, se tinha alguém junto com ela, se tomava aquela decisão, se aquela empresa, se ele tinha sócio ou não. Enfim, foi uma coisa que eu descobri. Mas se você tivesse que falar 5 coisas assim que tem que prestar atenção. Primeiro ponto, o empresário e o empreendedor ele tem que saber o processo comercial dele. O que a gente vê hoje, vamos falar da nossa região em si, até para que a gente possa trazer uma provocação e despertar uma curadoria para isso. Os empresários hoje da nossa região, eles têm uma limitação do entendimento do que é vender. Eles não sabem qual é o perfil do cliente. Ele não entende que ele tem que servir. Normalmente, esses empresários, eles vêm desse histórico de funcionalismo público. Então, o primeiro grande conselho, entenda como é o seu processo de venda. Provavelmente, você que é empresário, você que é empreendedor, você já deve ter vendido para alguém o seu serviço, por isso que você abriu a sua empresa. Pega um caderno ou abre o seu Word e escreve como foi essa jornada. Desde o primeiro momento. A primeira pessoa que comprou o seu produto ou o seu serviço, ela comprou como? Uma roda de amigos? Ela comprou porque você entrou em contato e falou empolgado do seu processo e aí ela comprou a sua ideia, ela comprou o seu sonho? Como foi? Esse é o primeiro processo que você tem que criar. A partir daí, você cria o seu processo comercial. Porque a primeira pessoa que vendeu o seu produto ou serviço foi você. Ou você vendeu um sonho, ou você vendeu o produto, ou você solucionou a dor de alguém, realizou o sonho de alguém, ou proporcionou uma necessidade obrigatória para alguém, para então você pensar em abrir o seu negócio. Você identifica um problema lá fora, você olha para si e fala, eu tenho uma solução. Aí você vendeu isso para alguém. Escreva como foi esse projeto, essa trajetória. Escreva sobre essa trajetória. Em que momento eu falei, o que eu falei, quais perguntas eu fiz e o que eu ouvi. Tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto,
A partir do momento que você desenha isso, tenha uma organização. É impossível, impossível você ter controle do que se vende, como se vende, se você não tiver uma organização primária. Se você não quiser contratar um CRM, que eu acho que é uma vergonha uma empresa não ter um CRM, porque o CRM, o RD, tem. Pode falar nome? Pode. Pode? Tem o RD Station, tem o Agendor. Gente, é R$ 54, eu É o acho, plano básico. o plano básico. Uma Tem de vergonha. R$ 39, Sim, 29. se uma empresa não tem R$ 60 por mês para investir no CRM, ela pode fechar as portas. Ela não tem que estar aberta. Já começa por aí. Ok, não quero investir no CRM. Existem formas mais difíceis de fazer isso, que é o Trello, gratuito. Tem o ClickUp, tem as Na verdade, é o planilhas no mesmo. Excel. O ClickUp da vida é o mesmo custo. O ClickUp, né? Porque tem que pagar. Tem uma versão gratuita, eu uso uma versão gratuita porque eu presto serviço para uma empresa que faz uso dele em projetos. Então, existem formas, só que vai dar mais trabalho. Por que eu falo do CRM? Porque o CRM ele te dá respostas, se alimentada. Porque se você for um gestor, um vendedor preguiçoso, vá trabalhar em outra coisa, vá fazer outra coisa. Se for para ter preguiça de vender, preguiça de pegar o telefone, ligar para o cliente, falar com o cliente, responder o cliente, outro conselho bacaninha aí para vocês. Se é preguiçoso, não consegue fazer o processo de venda, vai caçar outra coisa para fazer. Não tem que estar ali atrapalhando a empresa crescer, aquele CNPJ crescer. E aí você faz essa organização primária, desde o seu primeiro cliente. Você vai cadastrar 100%, até os inativos. Todos. Porque nenhum é Cadastra geral. perdido, né? Não. Ele vai entrar num outro funil que você vai ter uma outra abordagem, ele pode virar uma venda. Isso. O primeiro ponto, antes de você querer fazer copy, antes de querer fazer tráfego pago, tudo, entenda como o seu cliente funciona na jornada de compra dele, na sua jornada de venda. Cadastra geral. Se você falou com o seu amigo e ele comprou a sua ideia, cadastra ele. Cadastra geral. Cadastrou, aí você vai fazendo as nuances da venda. Como que foi? Foi pelo telefone, foi pelo WhatsApp, foi por e-mail, foi numa conversa, foi numa rede de networking, foi no encontro de amigos. Escreva sobre isso dentro do seu funil mesmo. E a partir daí você vai mapeando as ações. E só assim a gente começa a construir as copies. Porque ela vai ser muito mais assertiva dentro do resultado que a gente espera, porque a gente já teve uma jornada prévia ali. A gente já sabe mais ou menos como que funciona, porque o processo comercial você vai remodelando ele a vida inteira conforme o seu negócio vai evoluindo e a sua empresa vai crescendo. Então, se você é empresário, empreendedor e não tem essa organização primária, desculpa, mas é uma vergonha. Tem que ter. É porque, de certa forma, dar uma ferramenta dessa que seja para o seu colaborador, que seja para o seu time de vendas, você facilita o processo, porque não tem nada pior do que você chegar. A gente vê isso com telemarketing, né? De grandes empresas, que é extremamente falho. Na verdade, tem um CRM, mas eles não lêem, né? Porque eu falo que tem uma empresa me ligando para renovar meu plano de celular e eu já renovei tem 2 meses. E é a própria empresa ligando. Ou seja, Não leia. não lê. Não, vai no Ou automático. alguém não olhou, porque no primeiro momento que ela vê o meu CRM como cliente, ela vai ver que eu já fechei, ou que eu já sou cliente. Então, muita gente perde venda, eu até falei esses dias, justamente por não saber qual é a etapa que que ele está te procurando, o seu produto, está em relação a comprar o seu produto. Porque às vezes ele já chega com uma vontade de comprar algo que ele já sabe que você vende, e você faz uma pergunta se ele conhece o seu produto. Ele já falou o que ele quer. Você prestou atenção que ele falou que ele quer? E os Você registros servem exatamente para isso. Para você facilitar a jornada de compra do cliente e facilitar a E sua não jornada repetir de informação, venda. é dali para frente, para não ficar né? cansativo. É dali para frente. Então, a partir do momento que você faz essas curadorias e vai colocando ali, anexando as informações, se você tiver um CRM, é sensacional. Por que eu falo do CRM? Porque depois você imprime relatório.
Você consegue extrair as informações que o CRM vai te entregar, que você não Fora o precisa ficar histórico, né? Que batendo cabeça independente de ali. quem pegar, vai pegar Vai dali estar para todos os frente, né? registros ali. Mas no final do mês, você vai conseguir abrir o seu CRM e assim, Vanessa, o que eu faço já que eu não tenho tempo para estudar vendas, eu não tenho tempo cabível, porque eu já sou empreendedor. Já abri a empresa. Já está aqui tudo no meu colo. Até eu estudar o Spin Selling da vida, a minha empresa vai fechar as portas, porque eu não vou ter tempo de ler tudo isso, de fazer tudo isso. Você, de qualquer forma, tem que contratar um treinador, de qualquer maneira. Mas até que isso aconteça, use o CRM e faça todos os registros de maneira absoluta. E tudo que o cliente te falar, anota ali na jornada de compra dele. Porque depois, ali no final do mês, você vai conseguir olhar para as informações que o CRM te entrega e ali você vai fazendo as melhorias que o seu processo precisa. Até no processo de. Até quando você fala, eu estou em baixa, minha empresa deu uma queda, eu perdi um monte de cliente. Para quem que eu ligo primeiro? Né? Já tendo essas informações escritas ali, você vai saber, não, esse aqui é mais propenso a comprar, porque ele deixou essa última informação aqui, que eu poderia ligar para ele daqui 2 semanas. E às vezes as 2 semanas é justamente naquele momento que você está procurando alguém. Então, enfim, falando isso porque a gente tem experiência, trabalha com marketing, e eu falo que é o processo básico. Agora, um segredinho para conseguir com que as pessoas alimentem os sistemas, o que eu falo? Mapeie a produtividade, qual trabalho a pessoa quer fazer, e diminua um pouco na comissão final da venda, do fechamento, e distribua algo comissionado de produtividade dentro do que se refere às atividades diárias. Por exemplo, se o vendedor ele precisa fazer 15 ligações por dia, e essas 15 ligações elas têm que gerar os registros, e é importante para a sua organização, para o seu negócio, que essas informações estejam ali, faça um mapeamento das atividades, das rotinas, e comece a bonificar também por produtividade. Tire um pouco do valor final e distribua também. Porque o valor final, ele está muito ligado, ele está atrelado às atividades diárias. Então, bonifique também, pague também por proatividade, pelo preenchimento do CRM, pelas atividades diárias, pela percepção de rotina, Uma pelo boa dica, eu já vou até comprometimento. usar. Sim, você faz o mapeamento, você faz aquele organograma. Tem várias ferramentas, vocês melhores que eu devem saber, várias ferramentas, você consegue fazer as caixinhas e você faz uma distribuição das atividades diárias. Quais são as atividades que normalmente as pessoas estão aqui deixando de fazê-las, e isso te gera um impacto negativo no seu negócio. Mapeie e faça uma distribuição de recursos para essas atividades. E aí, se você tiver o sistema, você vai conseguir perceber, esse aqui fez 50%, esse aqui fez. E você pode, inclusive, fazer essa rotina de atividades em porcentagem. Se a pessoa atingiu 100%, ela recebe X valor por isso. Se ela atingiu 70%, ela atingiu, então ela merece X valor. Mas se ela fez abaixo de 60%, 70%, ela não recebe nada. Eu sou super a favor da hierarquia e também da meritocracia. Principalmente hoje, que as pessoas normalmente são PJs, são os prestadores de serviço, a gente não está mais pagando um CLT, nós estamos pagando por prestadores de serviço. Então, esse profissional ele tem que chegar dentro da organização e ele tem que saber o quão relevante é o trabalho dele e o quanto ele tem que ter de responsabilidade sobre aquelas atividades. Então, se ele chega, ele fica na copa tomando café, tomando água, ele está roubando você, porque ele está roubando a sua hora de trabalho que você está pagando para ele. Se ele fica na frente aqui o tempo todo com coisas irrelevantes que são inerentes ao trabalho dele, ele está te roubando. Você vai pagar a hora de trabalho dele se ele recebe por hora, se ele recebe contrato fechado. E aí vocês, na entrega do cliente, naquilo que você tem que proporcionar para o seu cliente, no final de tudo, vocês estão todos com a corda no pescoço. Porque alguém ficou mais tempo no WhatsApp conversando com os coleguinhas e tomando café na copa. Só que as pessoas não têm percepção disso. Elas precisam ter um mapeamento dessas ações para saber o quanto que é relevante
Ela ficar 2 horas tomando cafezinho, jogando conversa fora, falando mal do coleguinha. Aqui não deve ocorrer isso, eu tenho certeza, porque vocês são todos curados aqui, todo mundo curado. Aqui não ocorre essas coisas só acontecem lá em casa. Tenho certeza. Tem um amigo que acontece isso lá na empresa dele. Sério? Tô brincando. Não, eu acho que isso só acontece lá na minha casa. Mas como a gente conta muito assim das nossas experiências, então a partir do momento que você faz esse organograma de atividades e do quanto elas são importantes para o seu negócio e você começa a pagar por essas atividades, mas tudo é dinheiro? É sim, meu amor, tudo é dinheiro. As pessoas não estão trabalhando de graça para ninguém. Você não tem que pagar uma pessoa que fica o dia todo aqui fazendo qualquer coisa que não seja prestando o serviço do qual ela foi contratada para fazer. E o que você pode fazer para poder ajudar esses profissionais? Também ter a sua organização primária. Porque se você for aquele chefe também que toda hora chama, fulana, resolve isso aqui para mim. Fulano, corre aqui e resolve isso aqui para mim. Daqui a pouco, dentro do número de produtividade desse fulano, você não vai saber quanto que ele executou. Porque você mesmo está atrapalhando o profissional a executar, porque você não para de chamar o profissional, você não para de delegar tarefas que não estavam ali dentro do cotidiano dele. Então, faça um mapeamento de tarefas diárias. Quais são as suas responsabilidades? Quais são as responsabilidades do meu profissional contratado? E respeite também a hora de trabalho dele. Porque existem dois lados, é assim que fala, 2 lados e 2 medidas? Esse é o 2 ditado? pesos e 2 medidas. 2 pesos e 2 medidas. Eu acho que é isso. Porque da mesma maneira que esse profissional contratado ele tem que prestar um serviço para nós, que ele está sendo remunerado por ele, eu também tenho que respeitar as atividades desse profissional. E aí, se você é esse chefe que não consegue deixar de ficar chamando esse profissional toda hora e tirando ele da atividade, peça para ele fazer os registros. Todos os dias ele vai lá no mapeamento de atividade dele. Agora eu tive que ir servir café, agora eu tive que fazer isso, agora eu parei para conversar 10 minutos. Por quê? Porque aí você vai entender aonde estão as suas lacunas e por que essas pessoas são improdutivas. Mas isso dá trabalho. Mas viver dá trabalho, meu amor. Acordar de manhã dá trabalho. Você tem que acordar e você tem que fazer, isso aqui gera trabalho. Tem que colocar as coisas para funcionar em movimento. Você tem que estar em movimento. Mas é muito melhor você ter o trabalho de fazer o mapeamento dessas atividades, entender como elas funcionam, fazer a remuneração a partir delas, entender como você é enquanto líder, para você também saber cobrar. Porque talvez quem está atrapalhando meu time sou eu enquanto líder. Eu que não sei delegar, eu que não sei ensinar, eu que não sei treinar. Então, se eu mapeio as minhas ações diárias dentro da minha organização, eu vou identificar se eu também sou causador de confusão dentro da minha empresa. Agora, se eu me policio, se a gente tem milimetricamente tudo ali mapeado do que cada um tem que fazer, das suas responsabilidades, a gente faz uma boa gestão de tempo. E aí, cada um ali tem horas, por exemplo. Vocês fazem o que aqui no trabalho de vocês? Me fala gerenciamento de marketing digital. Ótimo. Gerenciamento de marketing digital. Me fala uma atividade diária que vocês fazem com rotina. Criação de publicações. No caso. Criação de publicação. Para criar isso, leva quantas horas? Depende do tipo de publicação. Não, me fala algo que leve algumas horas ali. 2 horas, por exemplo, uma atividade. Uma edição de um vídeo, de um trecho, de um motion, por exemplo. A gente trabalha com artista. Vou fazer o lançamento da música, eu tenho que fazer aquele assista agora. Uhum. Aquela criação ali. Você vê o trecho do vídeo, com as palavrinhas entrando, enfim. É um call to action. Vamos colocar que ali leve 2 horas para fazer isso, na média. Aí você, ao invés de colocar 2 horas cravados, você coloca 2 horas e 20 minutos. Porque aí tem aqueles 20 minutinhos para ele tomar o cafezinho dele, ao banheiro, respirar, né? Coloca que leva 2 horas e 20 minutos. E aí ele está ali anotando, faz mapeamento, torna-se rotina. E dentro dessas 2 horas e 20 minutos, você chamou essa pessoa 3 vezes. Tirou ela do foco. Essa pessoa vai levar, cada vez que você chamar ela, tirar ela, ou o coleguinha chamou, ou outra pessoa chamou, o telefone tocou, ele foi atender o cliente. Quando ele volta, ele precisa de mais 15 minutos para voltar naquele eixo de novo. É aí que as pessoas se perdem. Aí depois a gente fica todo mundo sofrendo, arrancando o cabelo da cabeça, porque a gente chega cansado no final do dia e a gente fala, nossa, trabalhei e não rendi nada. Eu não rendi porque eu não tenho as organizações primárias. E eu acredito muito nesse modelo de negócio, de trabalhar
Se eu preciso que isso seja feito, como eu vou distribuir os recursos financeiros sobre essas atividades? Quanto que isso custa? Quanto que custa 2 horas e 20 minutos de trabalho do seu profissional? Isso tem que estar mapeado, isso tem que estar descrito, essa organização primária. Isso também é vender. Por que que eu falo que isso é vender? Porque se eu não entrego bem na hora certa, se eu entrego com atraso, se eu entrego de qualquer jeito, se eu entrego com erro, você vai atrapalhar meu pós-venda. Porque o pós-venda ele inicia a partir do momento que o cliente assina o contrato. Muitas pessoas acreditam que o pós-venda é lá depois que já teve a entrega para o cliente. Não, a partir do momento que o cliente assinou o contrato, eu tenho que fazer um bom onboarding desse cliente. Eu tenho que dar as boas-vindas para esse cliente, mesmo que seja produto ou serviço. E a partir dali, eu deixo de ser a vendedora para ser uma parceira desse cliente e entender as necessidades dele durante o processo de execução daquilo que ele contratou. E se o meu operacional faz um serviço meia boca, se o meu operacional entrega mal, se o meu operacional erra, se o meu operacional atrasa, vocês estão dificultando Processo de venda. o processo de venda e não somente isso, você está aumentando o seu CAC. Porque o seu custo de cliente vai ficar cada vez mais alto. Porque é muito melhor, muito mais barato eu conquistar esse cliente, ele me indicar outros 3 clientes, por exemplo, porque cada cliente seu, você sabia que existe essa métrica? Cada cliente seu pode indicar 3 clientes novos para você? Cada cliente, ele tem pelo menos 3 pessoas para indicar para você. E ele vai indicar essas 3 pessoas para eu vender para ela quando? Quando a experiência dela aqui no operacional foi incrível. Então, tudo isso faz parte da venda. Tudo, todo o processo. Se a sua operação é capenga, manca, caolha, o seu processo de venda vai ser também. Então, o processo de venda, ela é o coração, o operacional é o cérebro. Se uma dessas duas parar, você morre. Você tem que vender porque tem que estar entrando dinheiro, mas você tem que vender de maneira inteligente, porque é cansativo todos os dias eu ter que prospectar gente do nada. Isso é muito cansativo, desmotiva qualquer vendedor. É muito mais gostoso eu ligar. Gente, chega a dar assim um êxtase de emoções. Você liga para o seu cliente fala que está amando a parceria, que está sensacional, entregou, surpreendeu. Foi além da expectativa, além daquilo que ele contratou. Você está acompanhando toda a jornada desse cliente dentro do seu negócio. E aí ele fala, cara, olha, estou com 3 clientes aqui com problema nisso, nisso e nisso. 3 amigos meus, eu quero te indicar. Liga para eles agora. E é uma delícia, porque aí ele já Às te vezes contou indica o até o problema. concorrente, né? Indica, ele vai indicar o concorrente, se a experiência dele aqui dentro for trágica. Tudo está dentro do processo de venda. Todo mundo tem que andar igual a Sinfonia de Beethoven. Inicialmente, a Quinta Sinfonia de Beethoven era uma tragédia. Depois, ela foi fluindo a partir das dores do momento que ela estava sendo criada. E esse processo, ele dói, porque a gente tem que pensar várias lacunas que tem dentro do nosso processo de venda. Então, quando vai desenhar um processo de venda, você tem que pensar também no seu operacional. E não prometer mais do que pode ser cumprido. Às vezes Prometa menos e às- entrega mais. Sempre. Eu costumo dizer que, eu, por exemplo, dentro das minhas consultorias, meus treinamentos, quando o cliente contratou o meu treinamento, ele não esperava que eu fosse lá fazer um cliente oculto. Ele não esperava me ver antes do treinamento. Ele achou que ele assinou o contrato comigo, que ele só ia me ver na hora do treinamento. Ele me viu 2 vezes antes. Fui lá fazer reunião. Falei, olha, eu estou aqui porque eu quero te ouvir. Me fala como que está o seu time. O que você quer que eu coloque na mesa para o seu time? Quais são as deficiências? Ele não esperava, eu não vendi isso, eu não falei que eu ia. Ele foi surpreendido. E ele foi surpreendido com o pós também. Depois do treinamento, eu entreguei toda uma anamnese e ainda dei 3 curadorias para ele. Falei, olha só, aqui existem essas lacunas que eu vou te ensinar a saná-las. Vamos desenhar esse processo aqui junto? Faz isso, 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 isso. O que faz sentido para você no processo de venda? Isso aqui que a gente está desenhando faz sentido? Faz ele, nossa, mas não era só uma palestra para o meu time? Era só uma palestra. Era só a palestra. A palestra é só isso. Eu vou te entregar sempre a mais. Então, dentro da entrega do operacional, nós precisamos pensar no nosso processo de venda. Porque se esse cliente, vamos parar para pensar, quanto que a gente gasta em média para conquistar um novo cliente? Uma média dos seus clientes, assim, um valor médio, para chegar um novo cliente na sua mesa. Boa pergunta. É bom fazer essa conta, tá, gente? É bom saber quanto que está o CAC aí.
esse custo de aquisição do cliente. Tem uns nomes em inglês, como eu não falo inglês, né? Tem um tal de turnover, é assim que fala? É essa a palavra? O cliente que se mantém ali, né? Dentro do seu negócio. Esse é o cliente que começa a te dar lucro. O primeiro contrato que esse cliente fecha com você, normalmente ele não te dá lucro. Porque você gastou muito dinheiro antes dele chegar no seu negócio. E ele vai te dar lucro de verdade quando ele te indicar pelo menos 3 pessoas para comprar de você. Se o seu cliente não está te indicando, você está fazendo alguma coisa errada. Se ele fechou com você e ele ficou super empolgado, seu vendedor foi bom? Foi. Você pode ter um excelente time comercial. Mas se você não tiver um excelente time operacional, é ladeira abaixo, amigo. É ladeira abaixo. Porque o operacional é que vai fazer com que você tenha lucro. O lucro não vem desse primeiro fechamento. O lucro, ele vem da manutenção desse cliente dentro da organização e dentro da indicação. Sim. E tudo isso tem que ser pensado. Todas essas nuances. É melhor, talvez, se você não consegue operacionalizar bem, fazer todas as entregas com alta performance para todos os clientes, talvez valha a pena você cobrar um pouquinho mais, ter menos clientes na sua rede, entregar e surpreender esse cliente, do que você ficar quebrando a cabeça e querer colocar um ônibus lotado dentro da sua empresa de cliente. Porque talvez você vai dar um tiro no pé se você não fizer uma operação. E em algum momento você deixa de vender para novos clientes também. Porque aquela empresa que tem um operacional ruim, que entrega mal, ele além de estar atrapalhando o vendedor, que ele atrapalha o vendedor, porque a jornada do cliente dentro da operação sempre vai estar com o time comercial, porque a gente precisa... Acaba retomando o time comercial. Sim. Eu preciso de indicação para continuar vendendo. Eu preciso que esse cliente renove o contrato. E eu acho justíssimo a equipe do operacional começar a receber comissão da indicação e receber comissão também do cliente que renova o contrato. Porque ele está entregando melhor. Começa a distribuir as comissões. Se esse cliente ele foi muito bem assistido no processo comercial, a comissão vai inteira ali para a primeira vez do cliente no seu negócio. Mérito do vendedor. Agora, se ele está renovando o contrato e se ele está indicando pelo menos mais 3, é mérito do time. Aí o time tem que receber por isso. O vendedor, porque ele continua fazendo a manutenção, ainda tem essa. Porque se o vendedor não continua acompanhando esse cliente na jornada dele dentro do seu negócio, tira ele da carteira do vendedor. Pode tirar. Tira de lá. Coloca ele na carteira só do operacional e distribui a comissão dos novos contratos com o operacional. Então, isso tudo precisa ser pensado a fim de motivar, inclusive, o operacional. Porque se o operacional, ele hoje, vamos supor que um profissional seu esteja ganhando R$7.000 fixos por mês para suas entregas. E aí ele é surpreendido com R$8.500, R$1.500 a mais ali de comissão. Porque houve uma distribuição dos clientes, houve um grande volume de renovação e de indicações onde fechou bons contratos ali. Esse seu operacional, meu amigo, ele sai da salinha do café e ele vai ficar ali fazendo uma boa entrega. Ele vai ser responsável pelas entregas dele, porque todo mundo quer mais dinheiro na conta. Todas as pessoas. Começa a dar premiação também para o grupo todo. E começa a tirar quando for ruim. Quando você perder um cliente porque as pessoas não entregaram bem, começa a tirar isso. Tira a comissão. Olha, nós renovamos aqui 30 contratos. Daria R$20.000 de comissão para ser distribuído para todo o time. Nós vamos tirar R$5.000 dessa comissão porque nós perdemos um cliente e esse cliente estava satisfeito com a nossa operação. Tem que doer no bolso também. Além de todas as outras nuances que a gente tem. Treinamento de equipe, motivacional, estrutural. Tem todo um arcabouço. Mas fala de dinheiro, começa a conversar abertamente sobre dinheiro, paga sobre produtividade, paga sobre manutenção com o cliente, porque faz uma conta, é muito importante você saber quanto que o primeiro cliente custa para chegar. E se esse cliente, ele renovou o contrato com você e ele indicou mais 3, pega esse valor de 4, que seria aquele custo inicial, vamos supor que um cliente custe para você R$20.000 para ele entrar dentro do seu negócio. Então, você estaria economizando de R$80.000, se esse fosse o custo do seu cliente para esses 4. Pega 50% disso e começa a dar como bonificações, viagens para o seu time, distribui
lucros justos ali, você tem que fazer muita conta. Eu não sou do financeiro. Então tem que conversar com Muita. quem é do financeiro, fazer as planilhas, os indicadores para fazer uma boa distribuição de renda ali. Mas a hierarquia tem que funcionar e a meritocracia também. E por que que tem que ter um processo comercial muito bem desenhado? Porque eu tenho que saber se esse vendedor, de fato, ele se esforçou para vender ou se ele só tirou pedido. Por exemplo, o cliente que chega quente para mim, ele já é um cliente que está propenso a fechar um contrato conosco. Eu acho que essa comissão já tem que ser menor. Eu acho que a comissão absurda, a Conquista, né? comissão tem que ser da conquista, tem que ser do cliente frio. Ali tem que ser uma comissão, uma comissão assim de chorar de alegria. Por quê? Porque eu dei o meu suor ali. E outra coisa, existem médias. Normalmente, você faz ali o mapeamento de quando você não tinha o seu time comercial. Quanto que era a sua taxa de conversão e como você fechava e como você recebia indicação. Aí você vai ter uma métrica. Vamos supor que a sua taxa de conversão seja de 20%. Se o seu time comercial continua com 20% de taxa de conversão, seu time comercial só está tirando pedido, eles são incompetentes. Só estão tirando pedido. Você não precisa ter esse time comercial dentro da sua instituição. Tem que ser dali para frente. Tem que ser dali para cima. Aí o que você pode fazer? Você pode colocar uma comissão mediana dentro dos 20%. O que é uma comissão hoje adotada? Lógico que é extremamente variável para um vendedor. Mas o que é uma comissão adotada hoje no mercado? Depende do setor. Por exemplo, na construção civil, dentro de produtos da construção civil, paga-se de 2% a 10%, 15%, 20%, a depender do produto, né? Do retorno que aquele produto tem. Já no marketing, eu vejo que algumas empresas pagam até o primeiro pagamento do cliente, a primeira parcela como todo. Para o vendedor, paga-se de comissão. Até ferramentas. Tem. Mas eu acho super errado pagar o primeiro. Eu não concordo. Eu acho que tudo tem que estar planilhado, tem que estar estudado. Porque talvez você está gastando dentro da área da saúde, eu não tenho a menor ideia. Porque isso é muito plural, assim, tem muitas nuances. Principalmente porque eles têm que trabalhar de maneira muito discreta esses comissionamentos. As vendas da área da saúde, ela é complexa porque ela tem que ser sutil. Ela não pode ser descarada. O vendedor tem que ser muito bom. E a minha filha tem uma empresa de vendas também. Eu sou a parte que pensa, né? Gestão. São empresas distintas. Eu tenho uma empresa, ela tem outra. Ela está trabalhando para uma empresa da área da saúde. A minha filha é enfermeira também. E tem uma empresa que fez uma proposta de pagar 15% dentro da cirurgia plástica de comissão. Sobre a venda de cirurgia. Sobre a venda. Exatamente. É um valor alto dentro do... Aí o que eu digo assim para os empresários analisar números? Por que isso é tão importante? Porque se a sua empresa ela não faz, se o seu time comercial eles não fazem acima da sua média, você não precisa deles. Você pode terceirizar a sua venda. Porque para tirar pedido, você contrata esses times, essas empresas terceirizadas. Vem de fora, né? O que ele conquistar. E assim, tem várias formas de você economizar dentro do comercial quando você não tem um time de performance. Um time que realmente entrega acima da média, focada. Se você hoje, você sempre vendeu com uma taxa de conversão de 20%. Aí você resolveu contratar um time comercial. Você está investindo mais para ter esse time comercial na sua organização e você com certeza vai investir mais em marketing, uma série de coisas. Mas esse time mantém essa taxa de 20%. Eles só estão tirando pedidos e eles são incompetentes. Então dispensa esse time comercial e terceiriza suas vendas. Porque para tirar pedido, qualquer um tira. Você não precisa ter esse time e esse desgaste. Sem contar que é um desgaste você ter que administrar as pessoas. Eu sou super a favor do vendedor, eu defendo o vendedor, acho que mas a gente tem que saber separar as coisas. Então, para se estabelecer um percentual de vendas, primeiro entender, então, quanto que você está vendendo e teria que ser acima daquilo ali, você estabelece. Exatamente. E eu acho que dentro achei super legal o que você falou, dividir esse percentual dentro do processo, acho que isso... Dentro de um CRM, por exemplo, que a maior dificuldade é de preenchimento das coisas, você bonificar, colocar esse percentual dentro desse processo, porque você está diminuindo seu custo lá na frente. Uhum. Porque uma outra pessoa que entra, ou enfim, aquilo ali está preenchido, você está
eliminando um custo de aquisição daquele cliente, porque você já tem uma base consistente, tá tudo preenchido, você tem um histórico Sim. daquele lead. Se você E paga R$ 100 de comissão, vamos falar em números. Se você paga R$ 100 de comissão por um processo ali de venda, por um contrato, tira R$ 30 dessa comissão e distribui por atividade. E por atividades específicas. Dentro da prospecção, que é onde a gente precisa de mais volume, coloca um valor maior ali de comissão. Aí depois você vai descendo, vai diminuindo. Porque quanto mais prospecção eu tiver, mais venda eu tenho. Aí eu você aumento a minha começa a taxa fazer de conta. conversão. Exato. Isso. Faz uma distribuição, principalmente em cima da sua deficiência mesmo. Quanto mais difícil for aquela etapa, maior vai ser a comissão para aquele momento. E aí você não paga comissão do que não se vendeu. Se paga comissão em cima do que se vendeu, sim. Por exemplo, se é R$ 100 de comissão naquilo que se fechou, você pega aqueles R$ 30 e distribui para o todo. Hoje, e se você não tem um processo pré-estabelecido, talvez, né, eu acho que é importante mapear isso primeiro por um tempo, antes de estabelecer, às vezes, comissões. Porque tem gente que fala assim, do nada, agora eu vou... Eu falo até já por experiência em outros segmentos. Do nada eu preciso... a venda não tá boa, eu vou oferecer 20% de comissão, achando que aquilo ali vai... Aí você não sabe, na verdade, se aquilo ali é pouco ou é muito para aquilo que tá acontecendo dentro da sua empresa. Então, Normalmente o cliente, nas empresas, Fê, entender esse processo, na verdade. Né? ele não sabe. A maioria das pessoas não sabe nada dos números do financeiro. Exatamente, você me perguntou qual é o CAC, eu não sei. E é importante você saber, porque talvez... como é que calcula isso? É uma série Sim. de variáveis que você tem que colocar, de Tráfego custo, de pago, tempo. seu marketing, o seu tempo, porque tem a sua hora de trabalho também. Sim. Que você tem que calcular. Você calcula quanto que você investe dentro das suas empresas de tempo, quanto custa a sua hora de trabalho aqui dentro. Isso tudo tem que ser calculado. Então, se você investe tempo para o comercial tem que te pagar por isso. Se você para ali para poder treinar o seu time, tem um custo operacional sobre isso. Você tem que metrificar. Eu não sou boa de finanças. Na verdade, eu sou péssima de finanças. Sou péssima de planilha do Excel, fazer números. Então, a gente paga para alguém ajudar. Quando a gente não sabe fazer isso, a gente paga quem sabe para ajudar a gente. Então, para construir tabelas para mim, para eu poder metrificar tudo isso, para o comercial, eu amo o CRM, porque eu não preciso pensar em fórmula. Eu só tenho que pensar em preencher aquele negócio certinho. Na verdade, ali te ajuda no processo de comunicação, né? Que é o processo principal de vendas. Então, enfim, Vanessa, já casa acabando aqui. A gente tem que... Já conversamos bastante. Tem alguma coisa que você quer acrescentar dessas? Você já falou uns 4 itens aí que sejam importantes pro empresário. A gente foi pro time de venda, foi pro empresário. Enfim, tem mais alguma coisa que você fala assim que é primordial? Acho que agora é um perfil de venda, né? Pro vendedor. A gente falou bastante pro... Não tenha medo de vender. Vender é honroso. É honra. Muitas pessoas que me procuram falam, eu tenho medo de me precificar. Na hora da minha conversão, ali, a hora que eu tenho que falar um preço, eu tenho vontade de me esconder. Muitas pessoas falam isso. E engraçado que é até acima da média a quantidade de pessoas que tem essa reclamação. Não tenha medo de vender. Vender é honroso. A pessoa tem que sim pagar pela sua entrega. A pessoa tem que pagar pelo seu serviço e faça isso muito bem feito. Então, na hora de falar o preço, é olhar na bola do olho do cliente e dizer, é R$ 8.000. Pronto. Simplesmente quer pagar como? Lembra da propaganda? Quer pagar como? Vai pagar como? Quer pagar como? Vai pagar no Pix? No Pix é melhor ainda. Tem um problema, né? Essa eu quero pagar como, né? Vários processos. Né? Sim, mas dentro do processo em si, você tem que entender que é extremamente relevante. A partir do momento que você usa a sua escutativa, que você sabe que vender é servir, que é honroso ser vendedor, que você é um profissional de vendas, para de achar que ser vendedor é um negócio amador, que é um quebra-galho. Não, não é. É uma profissão como qualquer outra e a gente precisa investir tempo de estudo e de preparo para essa profissão de vendedor. E de fato, muita gente fala que é vendedor e não é vendedor. Não. Acho que
fato de você já estar insistindo com várias formas, na verdade, insistindo com a mesma pessoa sem evoluir, sem entender as etapas que a pessoa tá, você já é um péssimo vendedor. Então, já não conseguiu vender, né? Enfim. E E assim, eu acho a que venda. tem processo também, corrija, às vezes talvez tenha até algum. Eu li por alto algumas estatísticas que às vezes um cliente frio, às vezes, me corrija se estiver errado, tá? Eu falei, dentro de um processo digital, às vezes demora 6, 7 contatos para você conseguir qualificá-lo. Isso depende. Isso É. eu li no A digital, gente não tem que ter sei. muito cuidado com métricas popular conhecidas. Por quê? Porque isso traz um comodismo para o vendedor. Se você disser para o seu vendedor que a sua média de conversão, a depender do vendedor, se ele for um vendedor Vai que sangue ele no chegar olho, naquela. se ele for um vendedor sangue no olho, você pode falar o que quiser para ele, que ele tem sangue no olho, ele tem Ele tá sonhos nem, para ele já realizar. sabe qual que é a metodologia Ele vai dele. fazer muito acima da média. Agora, se ele não for, porque normalmente a grande maioria, a grande massa dos vendedores, infelizmente, não entenderam ainda que eles são vendedores profissionais, que eles podem ganhar muito e muito bem pelo serviço que eles estão prestando. Se você disser para ele que a sua taxa de conversão é 20%, ele vai ficar nos 19%. Ele vai sempre fazer mediano. Tem que ter muito cuidado com isso. O mesmo sobre essa taxa que você me trouxe. 5, 6 contatos. Aí eu entro nessa caixinha Isso, do na verdade, tem que ser conformismo. uma coisa interna, né? E assim, não é uma inverdade. Não é uma mentira isso. Não é. Isso de fato ocorre. Ocorre porque eu não estou sabendo fazer o meu processo também, tá? Por isso que essa média é tão grande. Por quê? Porque normalmente os vendedores são medianos. Porque olha só, se eu fiz uma pesquisa antes, uma pesquisa primária do meu cliente antes de entrar em contato com ele, se eu já identifiquei as dores e as necessidades desse cliente, se eu chamo ele pelo nome e se eu correlaciono o que eu tenho para entregar com a vida e com a necessidade desse cliente, se eu faço uma abordagem de maneira a me conectar com esse cliente, a possibilidade dele fechar na primeira reunião é muito grande. Eu tive um trabalho primário de pesquisar sobre esse Então, cliente, foi de um entender processo onde ele desenvolvido a atua. partir do É, momento que você falou com ele, né? sim. Você pulou algumas etapas. Entrei ali na rede social, no LinkedIn. Eu adoro o LinkedIn para prospecção. Sensacional, ferramenta incrível. Eu entro ali, eu faço uma validação para essa pessoa. Dou uma curtida para essa pessoa. Vender é isso, você sentar na frente mesmo ali das suas ferramentas de trabalho. Hoje a gente usa muita tecnologia, mas nós ainda temos aqueles modelos de bater de porta em porta, ainda tem muitas áreas ainda dependem desse vendedor de ir ali, principalmente a venda B2B. Mas se você trabalha com o computador, com o telefone e com o seu WhatsApp, inclusive já pode ter certeza, no seu celular deve ter negócio parado. Deve ter dinheiro na mesa. Quem está nos ouvindo também, provavelmente no WhatsApp ali tem cliente esperando um retorno. Pode ter certeza absoluta. Tem negócio parado, tem dinheiro na mesa. Tem negócio ali deixando de Uma receber as venda mal devidas feita, uma atenção. pergunta mal feita, E não assim, a responde. gente discrimina muito o outro por nossa visão de ser. Às E às vezes vezes tem gente te esperando, né? é, Tá te esperando aí. e às vezes o cliente, acontece muito, tá? A gente olha perfil, a foto do cliente no E julga. WhatsApp e julga. Esse aqui não vai pagar 15 mil na minha mentoria nunca. Eu, por exemplo, se eu decidir que eu vou pagar 15 mil, eu tendo ou não tendo dinheiro, eu vou pagar. Aconteceu com o curso que eu fiz. Eu fui em um evento e eu queria muito fazer um curso em São Paulo. 2 dias de curso, 15 mil reais. Eu voltei e falei, eu vou conseguir esses 15 mil reais. Ninguém me ligou, ninguém me vendeu. Ninguém me vendeu. Eu estava decidida a comprar. E aí eu entrei em contato com a empresa, ninguém me retornou. Porque eles fizeram o que eles chamam de entender se daria match ou não. E pelas perguntas que me fizeram, não iria dar match. Eu não precisei de vendedor para ir lá comprar. Eu fui lá e eu comprei porque eu queria muito aquele curso. Aí eu liguei e falei, me passa a conta, eu quero fazer o Pix. Eu arrumei o dinheiro emprestado com um ex-namorado meu para poder fazer o curso. E fiz o curso. Fui para São Paulo e fiz o curso. Sim. Mas pelas E é aquilo que eu estatísticas ali, falei, eu né? não É entender o compraria. momento da pessoa, em que etapa ele tá no processo de compra. Você não perguntou o mais importante. Às vezes a pergunta era tipo, enfim, não era Por nem isso que pergunta, né? Na verdade era o informar vendedor, o sim. Pix. E o vendedor, ele
Ele vai ser um grande vendedor quando ele saber o que perguntar. Ele tem que ser um excelente perguntador. E ele tem uma escuta muito ativa para perceber a necessidade do outro. É assim que a gente identifica dentro do nosso processo. Eu, por exemplo, quando fala de gatilhos mentais, chega a me dar um arrepio na espinha. Eu uso o gatilho mental de uma maneira mais humanizada. Agora, eu já vi, eu percebo isso, e tem muitos vendedores que são assim, que usam o gatilho da escassez. Olha, se você não pagar agora, fizer o Pix agora, eu já estou com outra pessoa aqui na rede e eu já vou dar a sua Nossa, eu odeio oportunidade, a esse. sua vaga. Eu Eu falo, não gosto pra mim. Eu já... não, não faça isso comigo. Eu vou falar, filho, deixa eu te falar, pode ir lá vender para o seu coleguinha, porque eu preciso do tempo para pensar. E eu não vou comprar assim. Até exemplo de casa aí, a gente já vai encerrar. Mas Ah. essa questão da escassez, um mercado que funciona muito assim é casamento. O mercado de casamento é extremamente Aí inflacionado eu tô casando, tô à é, espera do meu marido. então você já aprende aí, pelo recurso da escassez, porque o pessoal é assim, olha, se você não fechar, eu tenho mais 3 casamentos para essa data. Você já tá fechando algo que é tipo, daqui de 1 ano, 2 anos, a pessoa tá usando essa. E eu acho muito engraçado, porque o meu casamento foi assim, aí eu não gosto, aí é uma coisa que, acho que igual você usou hoje um termo, eu vou lembrar aqui, mas acho que cada um tem uma forma de, né, uma interpretação, e eu não gosto, comigo eu não gosto. Eu falava, não, vai lá e fecha, não perde a oportunidade, não. Deixa meu casamento, não tem problema, não. Aí Vai lá e fecha com eu os falo, outros. eu não compro, tá? Eu sou a compradora mais difícil que tem. Mas aí tem gente que gosta da escassez, né? Tem gente que funciona na Tem escassez. gente, não, eu não sei se eles gostam, eu acho que eles caem assim, sabe? É, mas é. Eu não sei o que ocorre, assim. Por vezes, eu, enquanto psicanalista, eu olho e eu chego a ficar debruçada na indignação em alguns processos de venda, porque esse é o processo de venda do qual eu não concordo. E, normalmente, esse vendedor, ele é perfil executor, ele é sangue no olho. Ele é menos comunicador e ele é mais persuasivo, ele é mais manipulador. Tem muitas empresas que amam esse vendedor, mas ele vende a qualquer custo. Ele vai vender de qualquer jeito. E essa já não é a minha filosofia. Funciona para várias empresas. No que eu entendo do que é vender, que é servir o meu cliente, já não funciona para mim. E pra você? Gente, só terminando por aqui, queria agradecer. Eu tive uma aula, não sei vocês, mas eu aprendi bastante aqui. Eu acho que tem várias coisas que a gente acha que sabe e a gente não presta atenção até para parar, para refletir mesmo como é que a gente está atuando, como é que a gente está fazendo dentro do nosso processo. E é fácil. Tem muita gente que usa assim, não. Eu até usei esse termo aí. Ah, mas isso é óbvio. É óbvio que você escutou agora. Você achou que é óbvio, né? Mas não é óbvio, assim, senão você já tinha feito, Tem o né? livro, né? É, O óbvio precisa ser dito. É. exatamente. Então, queria agradecer a Vanessa. Vanessa, muito prudêncio. Prudêncio. Não vou falar nada não, porque eu também falo Fernando Lana. Tanto é que até o nome do podcast é o meu sobrenome. Então, mas eu queria agradecer a sua participação. Agradeço todas as dicas. Acho que muita gente aí vai voltar ao vídeo, vai anotar aí todo esse passo. Eu vou assistir esse vídeo algumas vezes, quando eu gosto, que eu sei que vai contribuir, eu vou lá, volto, anoto. E acho que isso que é legal, acho que trazer uma informação de uma experiência. Você trouxe experiências reais de vida e você mostrou como fazer. Então, sou agradecido por todos que estão aqui assistindo. E é isso aí. Não esqueçam de se inscrever no canal. Manda esse vídeo para alguém. Você começou a ver, não, vendas não é comigo. Igual ela falou, assume, não gosta, não quer nem assistir esse episódio, mas tem alguém que precisa entender sobre vendas. Seja um colaborador seu, seja um vizinho, seja um parente, seja seu esposo, sua esposa, seu filho, que precisa saber mais sobre o processo de vendas. Então, manda esse vídeo para essa pessoa. Fala, ó, assiste. Pode ter certeza que vai ser muito bom para ela. Então, não estamos com um assunto ruim aqui, não. O negócio tá bom. Então, é isso aí. Não se esqueça, siga lá Vanessa Prudêncio.vendas. Então, você já sabe que ela pode treinar o seu time.
né? Sim, E treinamentos, você também, palestras. não é treinar, às vezes, não é só seu time. Primeiro, às vezes você precisa ser treinado. Assim como eu também acho que eu preciso de treinamentos para poder. é, 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 Enfim, não adianta você mudar a cabeça. Não mudar a cabeça de cima, né? Do dono, né? Do chefe, do patrão, do como lá, como vocês queiram definir isso, não vai adiantar. E segue lá então, vanessaprudêncio.vendas. Pode Lana Oficial no Instagram. O meu Instagram é Fernando Lana. Siga lá no Spotify se você tem Spotify. Se não, você pode assistir no YouTube, aqui como está aqui. E é isso aí. Muito obrigado pela sua Eu que presença. agradeço. Muito obrigada. E se eu posso deixar algo para os empresários, empreendedores e vendedores, não negligencie o seu comercial, ou você vai quebrar a sua empresa. Você não tem CRI. É. Então tá bom, gente. Até mais. Muito obrigado.